Fala, meus queridos, tudo bom? Aqui está chegando ao final do nosso curso, né? Mas aí, nosso cursinho de quê? De Introdução ao Python até Programação Orientada a Objeto. Estamos aí a uma aula de chegar, né, na nossa tão sonhada POO, na nossa tão sonhada Programação Orientada a Objeto. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre funções, tá beleza? O que são funções? Vamos logo aqui pro conceito dela pra gente ir bem rápido, tá? O que é uma função? Uma função nada mais é do que uma coisa muito importante, tô brincando. Na verdade, função é algo que tu vai poder repetir no teu programa. Já pensou tu tem que colocar aquele código de calcular média várias vezes no teu programa? Com a função a gente pode criar uma vez e toda vez que a gente precisar daquele conceito, exemplo, média, que vai estar definido dentro da função, a gente pode só chamar o nome da nossa função ao decorrer do código. Então, cara, isso vai facilitar muito os teus projetos, vai facilitar muito lá em Programação Orientada a Objetos, que é na próxima aula, quando a gente for falar de classes, né? Então, isso aqui é a base, beleza? Então, eu peço que vocês prestem atenção e que vocês entendam aí perfeitamente. Então, como eu acabei de falar, é a reutilização de código. Como funções permitem reutilizar trechos de código, evitando repetições. Beleza? Então, além de ter uma organização de programas, quando tu vai aprendendo mais a programar, tu vai ter um leque maior de opções para tu organizar o teu código. Então, se tu tem um projeto que tu tem que fazer, sei lá, pro Synapse Lab, pro nosso laboratório, então o uso de funções é imprescindível, o uso de funções é essencial. Tu criar uma pasta com funções, tu criar um arquivo com funções, o outro arquivo só com a main para tu chamar essa função, isso é uma outra coisa muito importante, tá? Porque as funções, como vocês vão aprender, ela vai ser chamada tudo dentro da main, que é o nosso arquivinho principal, tá? Então vai ser tudo chamado só no arquivo mesmo, mas só que mais pra frente vocês podem estar criando dois arquivos, um só com as funções e a main é onde vai estar o seu código mesmo, que vai ter a interface, que vai conversar ali com o usuário, tá beleza? Então vamos lá, pessoal. Para a gente definir uma função, a gente usa o chamado def. Esse def aqui nada mais é do que a sintaxe para definir as funções. A gente utiliza essa chave que se chama def. Então, por exemplo, vai ser def média, vai ser def saldo, vai ser def total, def a função que você quiser criar. A gente sempre inicia a função com o def, belezura? Show de bola. E quando a gente coloca o def, o nome da nossa função, a gente tem que colocar o mais importante, que é o que essa nossa função vai receber. Lembrando que a nossa função pode ou não receber os chamados parâmetros. Então, por exemplo, imagine que você tem aí uma função que diz olá. A função diz olá. Para eu dizer olá a uma pessoa, eu preciso de alguma coisa? Não, eu posso ver ela na rua e falar olá. Então, vai ser um robô agora, mas enfim, para que eu possa falar um olá para uma pessoa, eu não preciso de necessariamente um parâmetro, eu não preciso saber se ela tá bem, eu não preciso saber, sei lá, o que ela faz da vida, eu tô só, olá, bom dia. Porém, se a gente quiser adicionar parâmetro nesse exemplo, a gente pode colocar um nome entre parênteses, né? O nosso parâmetro está sempre em parênteses. Então a gente pode colocar um nome. Então na nossa função ela vai dizer olá e vai receber um nome, no caso o nome de alguém, o nome de um animal. Posso falar olá tal pessoa, aí eu já coloco a variável nome lá. Então isso é o parâmetro. Então vamos lá ler o textinho, compreender como passar parâmetros para funções e a importância dessa prática. Vamos para o próximo aqui. A gente usando o parâmetro, a gente vai retornar algo ou não. Ou não. Para retornar algo com funções, a gente usa o return, tá? No final dela, se ela for retornar algo, a gente usa o return. Porém, se ela não for retornar nada, e se ela não tiver parâmetros também, né? Depende se você tiver uma função sem parâmetros e sem retornos, ou uma função com parâmetros e sem retorno, ou com parâmetro e com retorno. Aí a gente vai ver isso já lá no VS Code. Belezura? Só que deu para compreender essa parte assim de parâmetro. Parâmetro é o que a nossa função vai precisar para ela rodar. Se eu não colocar nada entre parênteses, então significa que a nossa função não precisa de nada para funcionar. Quando eu chamar ela lá no nosso arquivo principal, quando eu chamar lá embaixo, quando eu chamar essa função, ela vai rodar sem eu precisar passar nada para ela. Beleza? Diferente se eu tiver uma função que calcule área de quadrado. Quais são os parâmetros que essa função precisa? Ela precisa da base, né? Que a área do quadrado é a base ao quadrado. A base ao quadrado, né? Então, isso seria um parâmetro nesse exemplo de calcular a área de quadrado. Então, depois você pegar isso daí, vamos continuar aqui, pessoal. Beleza. Aqui, a gente já define escopo de variáveis. Variáveis em uma função. No nosso escopo, nas nossas variáveis, são as variáveis que vão ser utilizadas naquela função. Então, se tu tem
área do quadrado, tu vai ter que ter dentro da função o que vai calcular essa área. Então, se tu recebe a base, lá dentro da função tu vai ter o quê? Ah, vai pegar essa base, vai pegar a minha área, vai ser base ao quadrado, vai ser base, 2 asteriscos, 2. Aí eu vou retornar a minha área. Então, dentro da função eu vou ter esse escopo de variáveis. Vamos ler o textinho? Definição de escopo e como ele se aplica a variáveis em funções. Tá. Deu para entender essa parte aí de escopo de variáveis, que são as variáveis que nós vamos utilizar dentro das funções, pessoal. Agora, modularização de sistemas. Como a modularização de sistemas através de funções facilita a manutenção e a expansão dos sistemas. Se a gente quiser criar módulos, né? Se a gente... O que seria essa parte de modularizar as funções? Eu vou colocar um material para vocês com todos isso aqui mais bem explicado. Por quê? A parte de modularizar sistema vai te dizer para caso tu precise fazer uma alteração futura na tua função. Então, tu modularizar o teu sistema, tu deixar ele mais organizado, mais completo, mais complexo, ou seja, facilita até uma pessoa que vai ler aquilo dali. Né? Então, assim, a pessoa que está lendo o teu código, está trabalhando em equipe, a outra pessoa vai lá e vê, pô, isso aqui está errado. Mas se tu tiver modularizado, o teu sistema estiver todo organizado, né, vai facilitar essa manutenção e expansão do teu sistema. Tranquilo? Agora, pessoal, deixa eu logo deixar nossa aula aqui de PO. Agora nós vamos abrir o nosso VS Code, certo? Então, vamos lá. Aqui eu não coloquei atividade prática, eu coloquei só essa partezinha aqui, tá? Então vamos prestar atenção aí, pessoal. Já criei aqui um arquivozinho chamado funções.py, dentro do nosso projeto chamado pasta Python aula, que foi o nome que eu defini, não sei qual nome que você definiu, é o nome que você quiser, lembrando. E dentro dela eu coloquei a nossa pasta chamada aula, e dentro da aula eu coloquei os arquivinhos das nossas aulas, onde eu estou escrevendo aqui, né, que é os comentários, e estou colocando os códigozinhos aí para vocês. Vocês podem, é preciso que vocês estejam praticando, é preciso que vocês estejam aí rabiscando o arquivo de vocês, que vocês estejam criando. Se você ficar só vendo assim, ah, pô, já sei isso daí, mano, tu não sabe, tá? Tu vai saber se tu praticar, a não ser que tu já tenha experiência com linguagem de programação, mas assim, eu te aconselho sempre a tu praticar, tá? Então vamos lá. Funções são blocos de código que realizam uma tarefa específica e podem ser reutilizadas em diferentes partes do programa. Já vimos isso. Vamos colocar aquela função lá de dar um oi. Vamos colocar aqui. Def olá. Olá mundo. Eu não vou passar nenhum parâmetro. Olha como é que é a sintaxe dela aí, ó. Def olá mundo. E aqui ele já coloca pra gente, porque eu estou usando uma IA integrada. E ele já que eu vou dar um tab aqui para ele completar para mim. Deixa eu desativar aqui a IA integrada, porque isso aqui me ajuda muito em projetos que eu preciso, em vez de eu estar perdendo muito tempo, eu já falo a estrutura e ele já completa. Tá? Então vamos lá. A gente tem aqui a nossa primeira função de olá mundo. Ó, def olá mundo, eu estou definindo a nossa função com o def, como a gente viu lá no slide. O nome da função, olá mundo, e aqui entre parênteses eu passo o que? Os parâmetros, né? Deixa eu tirar isso daqui, vamos colocar aqui de novo. Olá mundo. No parênteses a gente coloca o parâmetro, só que aqui é sem parâmetro, por isso que não tem nada. 2 pontos, e aqui eu já dou um enter, ele já fica indentado, já fica já, né, mais para o meio, ok? Então o que a nossa função vai fazer? Ela vai printar na tela olá mundo. Então se eu tiver aqui embaixo, né, se eu tiver aqui embaixo e colocar exatamente da seguinte forma, se eu chamar a nossa função aqui, ó, vamos lá, eu vou criar uma variável chamada olá, e o que? Eu vou, nesse olá eu vou chamar o olá mundo, eu vou chamar o olá mundo, né, vou dar aqui o coisa, vamos rodar isso daqui para ver o que acontece. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha o código que eu tô rodando. Olha o código que eu tô rodando, que é essa função, tá? E a minha variável olá recebe a minha função. Então, o que vai retornar pra gente? Olá mundo. Só que percebe que a nossa função não tem um return. Vamos colocar um return nessa função? Vamos colocar assim, ó. Vamos fazer aqui, ela tem que retornar. Não, vamos colocar uma outra função, porque vai ficar um pouco confuso para vocês. Vamos falar agora de termos matemáticos. Tá, deixa eu tirar isso daqui também. Deixa eu tirar isso daqui, deixa eu tirar isso daqui. Show de bola, vamos lá. Vamos colocar uma função def média. A função def média, ela vai receber alguns parâmetros, concorda comigo? Para mim calcular a média, vamos colocar nota 1 e nota 2. Vamos colocar que essa nota 1, ela é do tipo float. Belezura? E a nota 2 também do tipo float. Isso aqui a gente já viu em outras aulas, tipo de variáveis, então aqui a gente está só colocando o nome desses parâmetros e o tipo desses parâmetros que a nossa função precisa receber. Então vamos lá, pessoal. O que vai acontecer com a nota 1 e nota 2? A nossa média, vamos colocar med porque já fica um nome diferente. Med vai receber o quê? Vai receber a soma de nota 1
mais nota 2, isso aqui a gente já fez várias vezes, e vai ser dividido lá por 2, lembrado? Lembraram disso daí, pessoal? Então é isso que vai acontecer. E aí eu vou retornar, return, vou colocar assim, ó, return média. Ele vai retornar, então em vez de ele colocar um texto, ele vai colocar só assim, média. Então ele vai colocar retornar apenas a média. Então vamos rodar isso daqui. Vamos pegar, né? Vamos chamar a nossa função média e vamos passar para ela duas notas. Vamos passar 10 e 5. Rapaziada, a luz aqui tá piscando, tá? Peço desculpas, né? Porque meio tá dando um probleminha aqui na energia, mas desconsiderem isso, por favor. Tá? Então na minha média eu vou passar a nota 10 e 5. Vamos calcular? Vamos colocar o número par aqui, 16. 10 mais 6 dá 16. 16 por 2 dá 8. Então ele teria que retornar 8 pra gente. Vamos ver se vai ser isso mesmo? Vamos ver. Dá um Shift Enter para rodar só essa parte do código. Olha aí, galera. Olha a função, olha o que ele está retornando pra gente. O que ele está rodando? Ele está rodando aqui a nossa def média, a nossa função chamada média. E ele está retornando a média. Então ele retornou só o número da média, 8. Aqui é o código que eu chamei a função, tá? E aqui é o resultado dela, é o retorno, tá? 8. Então percebe aí, galera, que funções sem parâmetro, com parâmetro, a gente viu sem parâmetro lá do Olá Mundo, e agora com parâmetro e com retorno. Agora se eu não quiser colocar retorno, agora a gente pode elaborar uma mensagem mais bonitinha. Print, vamos colocar um print formatado. Vamos lá. A média, deixa eu colocar aqui escrito certinho, né? A média do aluno é igual a gente chama a nossa variável média, beleza? Vamos chamar de novo isso aqui. Vamos lá. Shift Enter. Olha aí, galera, como ficou mais bonita a nossa mensagem. O código, né, o bloco ele tá rodando e o retorno aqui, ó, a média do aluno é igual a 8. Cara, isso daqui é lindo de se ver, tá? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito dessa parte de função, porque tu tá vendo aqui estrutura de dados, aí tu dá um pulo para funções, porque isso aqui é muito incrível, de verdade. Programação é muito incrível, eu sou muito apaixonado por isso aqui, não tem como, tá? Olha como isso aqui é lindo, cara. Isso aqui tu pode chamar várias vezes no teu programa. Ah, teu código lá tem 1000 e poucas linhas, 2000, 10.000, aí tu define uma função lá em cima, aí tu lembrou, poxa, eu já defini isso daqui antes, eu não preciso escrever. Cara, isso aqui a função é pequena, isso aqui é de boa, a média é de boa. Tu escrever média, anotar 1, anotar 2, por isso aqui é 2 linhas de código que tu consegue. Mas imagina uma função que tu tem que, sei lá, imagina uma função que tu tem que abrir um banco de dados. Imagina uma função que tu tem que estar fazendo conexões com o banco de dados, fazendo um get, fazendo um post. Imagine quando estiver trabalhando com API, que é um assunto, vocês não vão ver nesse curso, mas é um pouco mais avançado. Quando estiver trabalhando com API, quando estiver trabalhando com Django, que é um framework do Python, Django, estiver trabalhando com Fast API, estiver trabalhando com Flask, que são frameworks de criações aí de API, né? Cara, funções que vão ficar um pouco maiores e vai ficar um pouco maçante de estar escrevendo elas de novo, tá? Então, se tu entender esse conceito aqui, vai ficar muito mais interessante tu escrever as outras. Então, eu já coloquei um exemplo aqui de funções sem parâmetro, sem retorno, com parâmetro, sem retorno. Eu já coloquei isso daqui, né? Então, cara, de função, isso daqui é o que eu tenho pra te dizer. Então, cara, eu vou elaborar aqui um exemplo e eu já volto, tá? Só pra a gente fazer um exemplo prático mais elaborado, reunindo tudo que a gente já viu, ou pelo menos quase tudo, e depois eu passo logo a tarefa. Pessoal, vamos voltando aí, tá? Agora, nosso exemplo prático é o seguinte: defina uma função que calcule juros simples. Aí tá a fórmula, se vocês não estiverem lembrando. Tenha como parâmetro o capital inicial, taxa e tempo de juros respondido pelo usuário. Então ele tem que responder, o usuário tem que responder pra gente o capital, a taxa que esse juros vai ter, né? E o tempo de juros. Então vamos lá. Def juros simples vai ter como parâmetro o quê? Vou colocar exatamente as letras, né? Então vamos lá. Cap, vou colocar só aqui em cap, I, que é de taxa, e vamos colocar um temp, tá? Então beleza. O meu cap, ele vai ser um float, que vai ser um input, que vai ser perguntado pro usuário. Ele vai perguntar: digite o seu capital inicial, certinho? Aí ele vai digitar pra gente. O I, mesma coisinha, só que o I é uma taxa de juros, então é porcentagem. Então vamos fazer o seguinte: vamos pedir para o usuário digitar em inteiro. Vamos pedir para o int, a gente vai transformar isso aqui depois, tá? Int input
digite a taxa de juros. No formato, a gente coloca entre parênteses o formato que a gente quer, no formato porcentagem, tá bom? A gente coloca aqui uma setinha para ele só digitar pra gente, beleza? Agora, o tempo, galera. O tempo é o tempo, né? Então, o tempo vai ser quanto tempo esses juros vai recorrer, quanto tempo vai ser esses juros aí, tá? Então, a gente coloca assim um int, né? Porque a gente colocou para ele escolher. Vamos colocar que é como se ele escolhesse número simples, não coloca assim, 1 ano e 2 meses, não. Vamos colocar aqui o input, tá? Nesse input a gente coloca o seguinte: digite o tempo. Pô, eu coloco tudo em caps lock, aqui eu quero fazer diferente. Digite o tempo de aplicação de juros. De juros. Beleza. Então aqui ele vai digitar pra gente tudo isso daqui, pessoal. Então, vamos logo transformar esse izinho. Vamos colocar assim, ó. Taxa. Ele vai receber o meu i e vai dividir ele por 100. Tranquilo? Então ele já vai dar o nosso valor em float. Ele vai pegar esse daí e o meu taxa vai pegar esse meu i e dividir por 100. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. A minha fórmula de juros é a seguinte. Vamos pular aqui uma linha. Juros vai ser igual ao que? Cap vezes i, vezes taxa, né? Vezes temp. É isso aqui que é o meu juros, pessoal. Vou colocar tudo entre parênteses só para dar aquela refinada aqui bacana, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar um return, porque ela tem que retornar o que? Juros. Então ela vai retornar pra gente juros, tá bom? Agora, pessoal, vamos, né, chamar isso daqui. Vamos fazer o seguinte: juros simples. Aí eu vou chamar. Ele está dizendo que a gente tem que estar passando, mas vamos colocar aqui cap e temp. Só que ele está dizendo que não vai dar. Então vamos colocar assim: cap igual a cap, que é aquele lá, e igual a, vamos colocar capital. Não, aqui é o seguinte, pessoal. Vamos tentar colocar 100 parâmetros aqui para ver o que ele vai rodar pra gente. Vamos lá, vamos rodar isso daqui, tá? Senão a gente pode pensar em mudar lá em cima. Opa, deu um erro de coisa, né? Então vamos tirar isso daqui. Beleza. Então vamos tirar esses parâmetros aí, porque assim, no caso, a gente está perguntando para o usuário, concorda comigo? Ele não tá definindo logo. Se ele definisse logo, a gente colocava aqui a capital. A capital é 1000. A taxa é 0.2, 0.3. Aí o tempo são 4 anos. Mas como a gente está perguntando para o usuário, né, então a gente coloca 100 parâmetros lá. Peço perdão para vocês, pessoal, desculpa aí. Então Shift Enter. Beleza, aí ele pergunta aqui, ó, qual o seu capital inicial? Pô, capital de R$1.000. Digita a taxa de juros no formato porcentagem, vou colocar 20. Já entendi que é 20%, porque o meu i vai ser atribuído à variável taxa, que vai dividir esse 20%. Digite o tempo de aplicação e juros, 2 anos. 400, tá? Então o meu juros é 400. Vamos ver se essa conta aqui tá certa. Vamos abrir aqui a nossa calculadora. Beleza, vamos abrir ela aqui, tá bom? Só vai abrir aí que... Beleza. A gente tem que... Ele tem R$1.000. Esse R$1.000 multiplica por 0,2, que multiplica por 2. 400. Então aí bateu, vocês podem estar vendo que bateu aí, tá tudo certinho, tudo tranquilo. Tá? Então o nosso exemplo aí tá funcionando perfeitamente. Pessoal, esse aqui é um exemplo simples até, só que é um pouco mais complexo do que esse daqui da média, tá? Eu resolvi trazer umas outras fórmulas aí para vocês. Só que lembrando, se vocês colocarem algum parâmetro aqui embaixo vocês colocam logo os valores, tá? Mas como eu estou perguntando, eu não preciso passar nenhum parâmetro, tá bom? Agora, pessoal, vamos lá definir aqui uma tarefa de casa. Tarefa, colocar aqui atividade, aula 07. Beleza. Nessa atividade da aula 07, o que eu quero que vocês façam, pessoal? Ó, vamos lá. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que você... Oxi, rapaz. Vou te dizer, viu? Beleza, vamos colocar um comentário aqui mais longo, né?
porque daí a gente consegue colocar um enunciado mais bonitinho. Beleza. Pessoal, nessa aula aqui, a atividade é a seguinte: eu quero que um menu seja criado. O menu. Esse menu tem que ter 3 opções. Aí tu escolhe que opções são essas. Eu quero criar um menu de um restaurante. Eu quero criar um menu, sei lá, de uma livraria. Aí tu vai ter 3 opções. Se for de um restaurante, tem que ter algumas opções. Eu quero pedir. Eu quero pagar. Eu quero pedir, eu quero pagar e eu quero encerrar atendimento. É um exemplo. Uma livraria. Eu quero alugar o livro, eu quero ver quais são os livros que tem e eu quero sair. Então o menu sempre tem que ter a opção de sair, tá? Com 3 opções. Porém, 3 opções. Mas as opções, pessoal, elas não precisam ser exploradas, tá? Então assim, se tu falar assim, eu quero alugar um livro, quero listar os livros, tu não precisa mostrar na tela todos os livros que tem, até porque isso daqui a gente vai fazer, né, com programação orientada a objeto, a gente vai criar classes. Então eu quero só que vocês vão se habituando a esse ambiente, tá? Então, criar um menu com 3 opções é uma função que vai se chamar menu, obviamente, e lá você vai definir, é um menu de restaurante, é um menu de uma hamburgueria, é um menu de uma livraria, é um menu de um lava-jato, entendeu? Só que as opções que vocês vão estar, 3 opções, você vai colocar 4, você que escolhe. As opções, vocês só precisam colocar uma mensagem. Então, não precisa explorada. Eu quero apenas uma mensagem. Agora vamos aqui ao exemplo. Opção, aqui é um exemplo, tá? Opção 1. Vamos supor que a opção 1 seja cadastrar livro. Se eu escolher essa, se o usuário escolher essa opção, essa OP, se ele escolher essa OP, aí uma mensagem aparece, que no caso vai ser a mensagem livro cadastrado. Então, pessoal, eu não quero que vocês provem que o livro está cadastrado, apenas mostrem uma mensagem, porque isso vai significar que o usuário foi lá e clicou. Então essa função vai ter um menu, tá? Ó a dica. Dentro dessa função, eu quero que vocês pensem também, além de ter ali o menu bonitinho, escrito com print, né, com as opções, a pessoa vai ter que ter uma opção, então ela vai ter que digitar o input da opção, ela vai ter que dar um input na opção, tá? E caso essa opção seja escolhida, entendeu? Vocês têm que ver aí como é que vocês vão fazer. Se vocês vão colocar dentro da função, vocês vão colocar só depois quando ela for chamada. E aí, como é que vocês vão fazer? Mas eu quero, por exemplo, nessa pegada aqui. Se clicar na opção, eu quero que apareça só uma mensagem. Eu não quero que prove que aquilo mesmo foi feito, que aquela ação foi feita, porque isso daí a gente vai fazer só na próxima aula de programação orientada a objetos. Tá, beleza? Pessoal, desde já eu já agradeço vocês, que vocês estão aqui, né? Chegaram até aqui e é muito bom isso, tá? Vocês vendo aí que vocês estão aprendendo. Eu espero, né? Eu não sou assim um melhor professor, mas eu tô montando material, tô tentando ajudando o laboratório, ajudando a minha equipe. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.